Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta porque falaremos dos vícios da autossabotagem. E eu vou começar, obviamente, fazendo a pergunta: quem aqui se auto-sabota? Quem aqui já se percebeu se auto-sabotando? E o que é essa autossabotagem? É você, por exemplo, ter um plano, você tomar uma decisão, você falar o seguinte: olha, esse ano eu vou fazer minha transição de carreira, esse ano eu vou mudar de emprego, esse ano eu vou voltar a ser feliz profissionalmente. E aí você decide por isso. Aí você até, por exemplo, começa a estudar uma nova profissão, você compra um curso na internet, só que aí você desiste no meio do caminho. E aí, quando vê, você não fez nada. Quem aqui se identifica com isso? Vamos ver aqui quem se identificou com isso. Bom dia, Ercília. A Elisângela se identificou, a Paula também se identificou. Isso é muito comum. Infelizmente, a autossabotagem é muito comum. O Marcelo, eu direto, sinto insegurança em todas as situações. A Simoni também se identificou. Bom dia, Lídia. A Borges Barros também se identificou. Autossabotagem, presta muita atenção para a gente começar a entender. E o que eu quero que você tire de você agora, nesse momento, é tirar, eliminar a culpa. Escreva aqui, eliminar a culpa. Eliminar a culpa. A gente precisa começar essa conversa de hoje falando sobre auto-perdão. E eu sei que às vezes é difícil você se auto-perdoar, porque você sabe conscientemente que se você tivesse continuado naquele objetivo, naquele sonho que você tem, você provavelmente teria uma vida diferente hoje. Faz sentido? Você teria uma vida muito diferente. Só que hoje você carrega uma mochila muito pesada com essas culpas e arrependimentos do passado. E aqui o que eu preciso dizer para você é que para você realmente andar para frente, para que você realmente dessa vez alcance esse objetivo que você tem, você precisa se auto-perdoar. Você precisa praticar o auto-perdão. Então agora eu quero que simbolicamente você faça isso daqui em você, ó. Faz isso daqui, ó. Se abraça, fecha os seus olhos e diz o seguinte: tá tudo bem. Está tudo bem. Poderia ter sido diferente, mas não foi. O passado fica no passado a partir de agora. O passado fica no passado a partir de agora. E a partir de agora eu só olho para frente. Eu só olho para frente. Eu me perdoo. Eu me perdoo. Eu me perdoo e deixo a culpa para trás. Eu me perdoo e deixo a culpa para trás. Faça isso. Faça isso várias vezes. É muito importante, talvez você se emocione quando você faça isso. É muito importante você deixar para trás aquilo que você não fez, ou a decisão que talvez tenha sido equivocada. Por quê? Porque senão você vai continuar cultivando esses vícios da autossabotagem. E aí o que vai acontecer? Você agora nem começa uma ideia, você já desiste antes mesmo de começar, o que é muito, muito perigoso. O Marcelo, eu me cobro demais, me sinto como um inútil, não me perdoo pelas escolhas que fiz e que não fiz. Então assim, primeiro vício que a gente vai falar agora, que é onde você nesse momento está, Marcelo. Escreva aqui, vitimismo. Vitimismo. Essa fala do Marcelo, e aqui Marcelo, não quero apontar para você, tudo bem? Mas eu vou usar o teu exemplo porque o seu exemplo deve ser comum para muitos que estão aqui. O que aconteceu já foi. O que você fez ou não fez já foi, Marcelo. O vitimismo é um recurso que a nossa mente usa para garantir a nossa sobrevivência. Como assim, ô gata? Quando você ou está dentro desse vitimismo, quando você está dentro desse vitimismo, o que acontece? Você tem falas como essa. Eu me sinto inútil, eu não sirvo para nada. E aí o que acontece? Você não age. Você não age. Por quê? Porque se eu sei que eu sou um inútil, se eu sei
que eu sou incapaz, se eu sei que tudo que eu faço vai dar errado, por que eu vou iniciar algo? Eu não faço. E sem ação, escreva aqui, não há transformação. Sem ação, não há como você transformar absolutamente nada. Então, não dá para você sair, muitas vezes, do fundo do poço que você está. Entende isso? Não dá para você sair do fundo do poço. Então, vamos pegar, por exemplo, a infelicidade profissional. Quem aqui hoje é infeliz profissionalmente? Escreva eu. A infelicidade profissional, que muitas pessoas têm, que muitas pessoas vivem com ela e que tem várias consequências na vida, eu diria que esse talvez é um dos grandes problemas hoje das pessoas, porque elas passam a maior parte do seu tempo na vida adulta dentro de uma profissão, dentro de um trabalho. E se esse trabalho não traz alegria, isso contamina todas as outras áreas. Porque existe aqui, presta atenção, um mito de que eu consigo separar a minha pessoa física da jurídica, que quando eu chego na porta da minha casa, eu consigo, digamos, tirar aqui um personagem, o personagem do Ogata trabalhador, para o Ogata pai, e tudo que o Ogata trabalhador viveu de angústia, de raiva, de estresse, ele simplesmente vai deixar para trás. Isso é uma ilusão. Isso não existe. Você não tem como deixar para trás. Não há como você não levar as consequências de um dia ruim na sua casa, no seu trabalho, para dentro da sua casa. Ah, mas eu posso me controlar, eu posso usar a blindagem emocional? Sem dúvida nenhuma. Blindagem emocional, que é o domínio dos medos, dos pensamentos, das emoções. Se eu tiver blindagem emocional, eu consigo equilibrar isso por um tempo. Mas não dá para você o tempo todo. Você não vai ser perfeito. Vai ter um momento que você vai, talvez, brigar com seus filhos, você vai brigar com a sua esposa, com o seu marido. E isso vai trazer consequências negativas. Então, o que eu quero que você entenda que é o vitimismo é um dos primeiros vícios da autossabotagem. Por quê? Porque eu não ajo. Eu fico lá reclamando, então eu estou infeliz profissionalmente e eu não faço nada. Por quê? Porque, eu sou um inútil, tudo que eu faço dá errado, todas as escolhas que eu fiz deram errado, eu me arrependo. O vitimismo é uma proteção da sua mente para você não se arriscar. Porque para sua mente tudo se trata de sobrevivência. Escreva aqui, sobrevivência. Tudo se trata de sobrevivência. A tua mente o tempo todo está buscando te proteger para te manter sem gastar energia, sem se colocar em risco. Por isso, esse é um vício da autossabotagem. Pode perceber, as pessoas que se autossabotam, elas são extremamente vitimistas. E aqui o vitimismo que eu quero que você entenda é algo que você aprendeu. E da mesma maneira que você aprendeu a ser vitimista, você pode aprender a não ser mais vitimista. Você pode aprender a não ser mais vitimista. Mas para isso você precisa de, escreva aqui, preparação. Você precisa se preparar. Você precisa se preparar para não ser mais o quê? Um vitimista. Porque enquanto você permanecer sem ação, nada vai mudar. Esse é um vício da autossabotagem, vitimismo. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Para quem está chegando agora, bom dia Jaqueline Lima, Rebeca Godoy, minha cunhada, bom dia. Marília Salgados, Janu Cristino, meu amor, seja muito bem-vinda. Ô Tederaldo, meu grande amigo, seja bem-vindo. Kleber Quesada, meu outro grande amigo, olha, só presenças ilustres aqui hoje. Gláucia M. Passos também por aqui, bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas. Cris Marchiori, buongiorno, direto da Itália, seja muito bem-vinda. Reinaldo Souza, meu grande amigo, seja bem-vindo. Ana Souza também por aqui, ó, só presenças ilustres aqui hoje, muito bom, muito bom. Vitimismo é um primeiro vício de autossabotagem. Bom dia, Vivi Machado, minha amiga. Simone também por aqui, bom dia. Sejam bem-vindas. A gente está falando de vícios da autossabotagem. Alguém aqui se identifica com vitimismo? Alguém aqui verdadeiramente... Porque eu sei que não é fácil você admitir que você é vitimista. Mas isso é mais comum do que você imagina. É muito mais comum do que você imagina.
Você, por exemplo, infeliz profissionalmente, você hoje que não tem realização profissional, você que faz algo talvez apenas pelo dinheiro, e nada de errado com isso, de você fazer somente pelo dinheiro, porque você precisa pagar boleto, claro, você precisa, isso é da vida, mas você talvez precise sair desse vitimismo e começar a agir. E é por isso que escreva aqui, blindagem emocional é essencial. Porque o vitimismo começa através de um pensamento. O vitimismo sempre começa através de um pensamento. E ter blindagem emocional é você dominar esses pensamentos, especialmente esses pensamentos vitimistas. De que você é um inútil, de que você nunca dá certo, de que tudo que você faz vai dar errado, que você é incapaz, que vai ser muito difícil, que para você é mais difícil do que os outros. Queria que você entendesse uma coisa aqui. Você pode ir além do que você já foi até hoje. Não subestime a sua capacidade. Não subestime a sua capacidade. Você talvez aprendeu que você não era tão boa assim, que você não poderia fazer assim. Você aprendeu através da fala de outras pessoas. Tipo a mamãe, tipo o papai. Entende? Eles falavam isso, às vezes de maneira direta e às vezes de maneira muito sutil. Muito sutil. Pode ter certeza. Escuta o tio aqui, escuta o tio, porque isso acontece muito. Aconteceu provavelmente na sua vida. E você acha que você não é capaz. E você acha que não é possível sair, por exemplo, de uma infelicidade profissional para ser realizada profissionalmente. E a realização profissional, presta muita atenção, ela é que cria a felicidade. A felicidade, que é uma coisa que todo mundo busca, claro, a felicidade vem quando você está feliz nas áreas da sua vida, nas atividades que você faz. Existe aquela máxima de que dinheiro traz felicidade. Eu acredito que é o contrário. Felicidade cria o dinheiro. Por quê? Porque você mais feliz, você vai produzir muito mais. Você vai fazer muito mais. Então hoje, se você está talvez com uma vida financeira ruim, se você hoje tem dificuldades financeiras, é porque, primeiro, talvez te falte, claro, conhecimentos que são conhecimentos técnicos. Talvez te falte blindagem emocional para você lidar com as suas emoções. Então, quando você está com dor, por exemplo, você está lá triste, você gasta mais do que você deveria. Isso tem a ver com a mentalidade que nós temos. E 3, provavelmente porque você hoje tem um trabalho, uma atividade, ou não tem, que não te traz felicidade, não te traz alegria. A alegria, presta atenção, é o combustível da ação. Escreva aqui, a alegria é o combustível da ação. Quando eu tenho alegria, eu vou agir mais, eu vou ser mais produtivo. E aí qual é a consequência natural? Eu produzindo mais, eu vou ter mais resultados. Ah, somente produzir mais eu tenho mais resultados? Não, você precisa ter conhecimentos, enfim. Mas o que eu quero dizer basicamente é, se eu tenho alegria, eu ajo e com ação eu tenho resultado. Isso faz sentido para você? Coloca aqui. Se isso está fazendo sentido para você, coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso está fazendo sentido para você. Então, primeiro, vício da autossabotagem, vitimismo. Segundo vício da autossabotagem, imediatismo. Escreva aqui, imediatismo. Esse é o segundo vício da autossabotagem. Eu quero o resultado para ontem. Então, assim, imagina, eu tenho uma profissão que eu detesto, eu tenho uma profissão que eu não sou feliz com ela. E aí, eu decido mudar de profissão. E aí, eu quero ter os resultados iguais em 2 meses, em 3 meses. Eu quero que realmente tudo aconteça magicamente
Por exemplo, imagina que você trabalha há 20 anos num banco, vamos imaginar. E aí você tem um salário lá de 5 mil reais. Há 10 anos, há 20 anos trabalhando no banco, você tem um salário de 5 mil reais. Aí você decide hoje, pô, você ama confeitaria. Vamos imaginar, você adora fazer doces, bolos, você ama confeitaria como a Ana Souza que está aqui. Você decide, eu vou ser confeiteira. Aí você faz um curso sobre confeitaria. Aí o que acontece? Aí você começa a vender os seus bolos, os seus doces. E aí vamos dizer que no primeiro mês você fature 100 reais. Aí você olha para esse resultado e você fala, nossa, não deu certo, vou desistir. Alguém já viveu algo parecido com isso? Coloca aqui eu, seja sincero, sincera com você. Alguém já viveu isso? Esse imediatismo é um vício. Por quê? Porque eu quero o resultado. Por exemplo, primeiro eu quero comparar 20 anos de experiência numa área, ó, a minha cunhada Rebeca se identificou. 20 anos de experiência numa determinada profissão, onde eu tenho conhecimento, onde eu tenho resultado, e eu quero comparar com um mês de algo novo e eu quero o mesmo resultado para ontem. Vou contar um segredo para você, não vai acontecer assim. Não vai acontecer assim. Tudo na vida é um processo. Escreva aqui, tudo na vida é um processo. Você pode ir mais rápido? Pode. Desde que você coloque intensidade. Intensidade é o quê? É consistência, é disciplina. Aí agora, olha para si. Você tem sido consistente, disciplinada na construção, por exemplo, dessa nova carreira? Desse novo sonho? Você tem sido realmente disciplinado e consistente? Porque ser disciplinado, presta atenção. Ser disciplinada é uma das coisas mais difíceis. Sabe por quê? Disciplina. É muito fácil você ser consistente quando você tem motivação, certo? O que é motivação? Um motivo para ação. Então, vamos pegar um momento recente da sua vida que eu tenho certeza que você estava motivada. Início do ano. Apesar da gente ainda estar, né, no início de março, né, já quase na metade, mas início do ano, janeiro, primeira semana de janeiro. Quem aqui estava motivado, motivada? 2024 vai ser diferente. 2024, esse é o meu ano. Esse é o meu ano. 2024 eu vou fazer a minha transição de carreira, vou construir, vou sair desse emprego que está me adoecendo, eu vou tomar uma grande decisão, eu vou romper com o sofrimento. Quem aqui estava super empolgada, motivado lá em janeiro? Tenho certeza que muitos de vocês estavam assim. E aí, nessa, digamos, primeira semana, você fez o que tinha que fazer. Eu quero perder peso. Então, provavelmente, você se matriculou na academia, você foi todos os dias na academia, você consultou a Nutri te passou lá o cardápio, você seguiu tudo direitinho, maravilha. Motivação, só que o problema é, motivação acaba. Motivação acaba. E é aqui onde entra a disciplina. Sabe por quê? Disciplina é você ser consistente quando a motivação acaba. Isso é ser disciplinado. Isso é você ter disciplina e ter foco no objetivo que você tem, naquilo que realmente você quer. Vou dar um exemplo que aconteceu ontem aqui comigo. Eu tô em Brasília. E como muitos de vocês sabem, eu tô me preparando para correr uma maratona. Eu tive um problema semana passada, um problema de intoxicação alimentar, e aí eu perdi alguns treinos. Então eu estou, digamos, defasado em relação ao meu planejamento. E teoricamente, ontem era um dia para eu não treinar. Por conta da planilha que eu sigo. E eu tinha mais 2 motivos para não treinar. Primeiro porque eu vim para Brasília para fazer um evento, então eu estava bem cansado. E ontem teve evento. E 2, estava chovendo pra caramba. Isso 6 horas da manhã. 6 horas não, 5:30 da manhã.
Você acha que eu estava com vontade de correr ontem? Você acha que eu estava motivado para correr ontem? Coloca aqui, sim ou não. Você acha que eu estava motivado? Não, olha, tô motivadaço para correr num dia que eu não, teoricamente, não precisava correr, num dia que estava chovendo e um dia que eu tinha evento. Mas eu fui. Por quê? Porque disciplina não tem nada a ver com motivação. E eu sei que eu estou defasado em relação à minha planilha, ao meu objetivo, então eu precisava fazer. E pronto. Então, esse é um ponto importante. Imediatismo é um vício da autossabotagem. E agora, você só vai mais rápido se você tiver disciplina. Se você for consistente. Agora, se você faz um pouquinho e para, se toda vez que você encontra um obstáculo você para, obviamente que você nunca vai chegar aonde você quer. Então não adianta você fazer processo de coaching, processo de mentoria, você fazer processo de autoconhecimento para mudar de carreira, fazer entender outras carreiras e você desiste no primeiro obstáculo. Você desiste no primeiro desafio, porque você está querendo esse imediatismo, o resultado. O resultado é apenas a consequência do que você coloca de intensidade no processo. O resultado é apenas a consequência da intensidade que você coloca no processo. Você pode ter um resultado rápido se você botar intensidade. Se você não colocar consistência, se você começa e para, obviamente que você vai ficar mais longe disso. E qual é o problema disso? A infelicidade. A infelicidade. A infelicidade adoece. Tem muita gente hoje que eu atendo, através da hipnoterapia, por exemplo, com crise de ansiedade ou depressão. E da onde que vem isso? Existem duas coisas que sempre são importantes em casos como esse. Existe uma causa inicial, que isso tem a ver lá com o passado, com a história, mas que criou um padrão que ela repete hoje. Então, por exemplo, se existe dentro da história dessa pessoa um padrão de desvalorização, porque lá na infância ela não teve o amor da mamãe, o amor do papai, e ela se sentiu ou ela foi desvalorizada, o padrão dela é de aceitar a desvalorização na vida dela. E aí o que acontece? Aí ela vai para a vida profissional e ela aceita essa desvalorização de uma maneira automática. Não, gato, eu não vou aceitar uma situação para ser desvalorizado. Isso é o que você diz conscientemente, mas subconscientemente começa a entender, por exemplo, os trabalhos que você tem, como que você é respeitada ou não nas atividades que você faz. Você precisa entender esse padrão. Compreende isso? E aí, se você não resolve essa questão, os sintomas vêm. Aí, claro, imagina você estar num trabalho que você sempre é desvalorizado ou desvalorizada. Isso vai gerar o quê? Raiva, tristeza. Tristeza é a porta da depressão. Então, a pessoa está depressiva hoje, por quê? Porque ela está numa atividade profissional onde ela é desvalorizada. Alguém aqui se identifica com isso? E aí o que você precisa? Tomar uma decisão. Tomar uma decisão. Você não pode aceitar continuar vivendo nessa infelicidade. Ah, Gata, mas é o trabalho que paga os boletos da minha casa. Sim. Mas esse não é o único trabalho do mundo. Esse não é o único emprego do mundo. E você pode criar o teu dinheiro da mesma maneira ou até mais fazendo o que você gosta. Pode acreditar. Pode acreditar. Ah, Gata, não, isso não é pra mim. É pra todo mundo. Você talvez não teve a chance, como a maioria absoluta do mundo, você não teve a chance de escolher verdadeiramente o que você gostaria de fazer e de ser. Sabe por quê? Porque você nunca fez um plano de vida. Escreva aqui, plano de vida. Você nunca desenhou um plano de vida.
que realmente eu quero ser? Você acabou sendo ou fazendo coisas porque as circunstâncias da vida te levaram a isso e está tudo bem. E você tem que se orgulhar disso também, ok? Isso tem a ver com aquele auto-perdão que eu falei no início. Isso tem a ver com esse auto-perdão. Você precisa se perdoar pelo que aconteceu até aqui. Você tem que olhar para frente. Você tem que olhar daqui para frente. Oi, Tânia, seja bem-vinda. Tô aqui na sua cidade, hein, Tânia? Tô aqui na sua cidade. Tânia aqui de Brasília. Tânia foi minha mentorada. Legal. Legal vê-la por aqui, Tânia. Plano de vida. As pessoas não fizeram um plano de vida. Você não fez um plano de vida. Você talvez hoje chegou a esse ponto sem saber nem como que você chegou aqui. Alguém que se identifica com isso? É normal. É normal. Agora, você precisa tomar uma decisão. E para você combater esse vício do imediatismo e não desistir no primeiro obstáculo, você precisa ter o quê? Escreva aqui, blindagem emocional. Você precisa dominar as emoções. Por quê? Porque as emoções, elas virão. Quando você está numa situação, digamos, desconfortável, quando você está numa situação, talvez, onde você não sabe exatamente o que fazer, vai vir uma emoção, talvez o medo. E aí você precisa dominar, porque senão, se você não dominar essa emoção, ela fará você desistir. Quantas vezes você já não desistiu de, por exemplo, ter uma carreira, de ter uma vida profissional diferente? Quem aqui? Coloca eu aqui se você já pensou nisso, mas nunca conseguiu fazer essa mudança. É por quê? Porque você não tinha blindagem emocional, você não tinha esse domínio das emoções. E aí a emoção, ela decide por você. Automaticamente, ela faz você desistir. Ah, tá muito difícil. Ah, isso não é pra mim. Mentira! A felicidade, a alegria, ela tá à disposição. Só que, presta atenção, você precisa se esforçar para pegar a sua parte disso. Essa felicidade, ela não vai bater na sua porta. A vida profissional que você deseja, com realização, com reconhecimento, com resultados financeiros, ela não vai bater na sua porta. Isso faz sentido para você? Que é você que precisa entrar em ação? É você que precisa verdadeiramente decidir sair desse sofrimento? É você. É você. E aí você precisa combater esse vício do imediatismo. É o segundo vício que a gente está falando aqui. O primeiro, o vitimismo. É um vício da autossabotagem. O segundo, o vitimismo. E eu já vou emendar com o terceiro, que é o, escreva aqui, conformismo. Conformismo. E eu diria que esse vício é uma praga. É a praga que assola o nosso mundo. Conformismo. Eu me conformar com aquilo que aconteceu. É eu me conformar com as circunstâncias da vida. É eu me conformar em ser alguém menor do que eu poderia ser. Para de se subestimar. Para de achar que você não é capaz. O que te falta hoje é preparação. O que te falta é preparação. Não é a coragem, né? Aquela coragem clássica que as pessoas acham que elas precisam, que é a coragem de ser o destemido, de ser o valente. Não é isso que vai te tirar da infelicidade profissional. Não é isso que vai fazer com que você saia do sofrimento que você está vivendo hoje. Não é essa coragem. Eu gosto muito de usar essa analogia. Nós admiramos, por exemplo, os bombeiros pela sua coragem, certo? Claro, tem gente que admira pela beleza física, pelo corpo atlético, e tá tudo bem, você pode admirar por isso também. Mas, num modo geral, nós associamos os bombeiros à palavra coragem. Por quê? Porque são aqueles caras que literalmente muitas vezes dão a própria vida
para salvar outras pessoas. E eles se tornam, digamos, heróis, né? Heróis, heroínas, porque ele entra num prédio em chamas e ele vai lá e salva o gatinho da vovó que estava lá preso no meio daquele fogaréu. Ótimo, nós admiramos o bombeiro. Só que a gente olha só para esse ato de coragem e a gente acha que coragem é isso, é o bombeiro entrar no meio do fogo e salvar o gatinho da vovó. Só que a gente esquece que esse bombeiro, para fazer isso, ele se preparou. Ou você acha que ele foi pescado na rua no mesmo dia, na mesma hora para fazer isso? Sem nunca ter feito um exercício, sem nunca ter feito um treinamento. Não dá para fazer isso. Ele não ajudaria ninguém, ele provavelmente morreria. Então a coragem é ação com preparação. Escreva aqui, ó, já que já escreveu. Coragem é ação com preparação. É ação com preparação. Você se prepara para agir. Isso é coragem. Porque quando você se prepara, você vai agir e aí isso vai o quê? Vai te dar mais energia emocional para você fazer de novo. E fazer de novo. E fazer de novo. Isso é coragem. E você precisa agora de coragem para romper com esse vício do conformismo. De achar que os seus resultados do passado, eles definem a sua história. Eles definem quem você é. Escreve essa frase. O seu passado não define o seu futuro. O seu passado não define o seu futuro. Então, não há... Você talvez lá atrás não fez do jeito que deveria fazer, não teve o resultado que você não queria, você não conseguiu fazer a transição de carreira que você desejava, porque você não estava preparada para isso. Ou você fez até lá, fez um movimento grande, abriu o seu negócio e faliu. Alguém já viveu isso? E faliu? É por quê? Porque você não tinha preparação para isso. Você não tinha os conhecimentos. Eu sei disso porque quando eu tinha uma agência, a minha agência, ela teve 2 momentos. Na verdade, 3. Teve um primeiro momento de uma euforia muito grande, de uma inovação. Eu tinha muita energia e eu botei muita energia e a agência foi um sucesso. Foi um sucesso. Faturava muito dinheiro, estava tudo lindo. Só que eu não tinha os conhecimentos necessários para administrar uma empresa daquele porte naquele momento. Aí a gente vai para o segundo momento, que foi uma queda vertiginosa. Foi uma queda, onde chegou ao ponto de eu não ter dinheiro para pagar a luz do escritório. E mais ainda, da luz ser cortada, porque não tinha dinheiro para pagar a luz. E aí tem uma terceira fase, que é uma fase de recuperação, onde a gente recuperou e aí a empresa ficou muito mais lucrativa, enfim. Por quê? Porque ali, nessa terceira fase, eu fui buscar conhecimentos que eu não tinha. Eu fui buscar conhecimentos que eu ignorei naquela primeira fase. Entende isso? Eu me preparei. Por isso que hoje você tem que olhar para a sua história com gratidão. Mas não com um peso de que você não é capaz, de que você não pode. Você pode tudo o que você quiser. Tudo, absolutamente tudo. Desde que você se prepare. Então, para de se conformar com uma vida mais ou menos. Para de se conformar com uma vida onde você normalizou ser infeliz profissionalmente, uma vida onde você normalizou o sofrimento, onde você normalizou realizar um trabalho sem sentido para você, para a tua essência. Não faz sentido nenhum. Eu vou te contar uma coisa aqui que poucas pessoas sabem. A minha ficha verdadeiramente caiu, que eu não podia mais continuar com a minha agência, trabalhando com o que eu fazia, primeiro porque aquilo me adoeceu, eu cheguei a ter um tumor no pescoço. Pesava 27 quilos a mais do que eu peso hoje. Porque eu bebia todo dia, para anestesiar a minha dor. E começa a ver o teu comportamento.
Você talvez hoje beba demais, você talvez coma demais, o seu marido faça isso, sabe por quê? Porque existe uma infelicidade profissional. E aí é muita dor, a tua mente precisa te jogar para um prazer. Porque quando você está muito tempo em dor, ela acredita que você vai morrer. Então ela domina você. E aí você vai automaticamente para um caminho que você, digamos, já se acostumou. Então eu bebia todos os dias, por quê? Porque era um caminho que a minha mente já tinha se acostumado, para me anestesiar, para você ficar bem, né? Para você fugir, na verdade, da realidade. A minha ficha caiu, que não dava mais para eu trabalhar com a comunicação, com a agência do jeito que eu tinha, quando em 2016 a gente fez uma campanha para uma hamburgueria e foi uma campanha que fez um baita sucesso. Era uma campanha de Dia dos Pais, fez um baita sucesso pro cliente. O cliente ficou muito satisfeito, mas a minha ficha caiu só no dia da campanha, no Dia dos Pais. Qual era a campanha? Eu devia ter, assim, foi uma coisa tão irresponsável da minha parte, hoje, né, claro, e aí eu me perdoo o Ogata lá de 2016, mas a gente fez eu criei uma campanha que o cliente ficou satisfeito, mas depois aquilo me deixou muito arrasado, que foi, no Dia dos Pais, traga o teu filho, né, o teu filho e tua filha para a hamburgueria, e a cada hambúrguer você ganha uma cerveja. Eu estava incentivando o consumo de álcool, né, junto com a criança. Naquela época, aquilo, digamos, era a minha realidade, era o normal, entendeu? Eu achava que aquilo era normal. E só que a minha ficha caiu, eu lembro no dia da campanha, porque eu fui à hamburgueria ver o resultado. E a hamburgueria estava lotada, tinha fila de espera. Deu certo sob o ponto de vista de marketing, mas moralmente, eticamente, aquilo me arrasou. Por quê? Porque aquilo já não tinha nada a ver com a minha vida, com a minha essência. Eu ainda bebia, mas eu já estava num embate interno para parar de beber, porque eu exagerava, e aí eu via as minhas filhas estavam crescendo, então às vezes eu chegava e não dava atenção para elas, porque eu estava bêbado. E aí, naquele dia, eu percebi que o que eu fazia não fazia nenhum sentido mais com quem eu era, com quem eu estava me transformando. Então, muito da infelicidade profissional que as pessoas têm é porque elas estão totalmente desconectadas da sua verdadeira essência. Totalmente desconectadas da sua verdadeira essência. E para você viver a sua essência, presta atenção, você precisa fazer escolhas, você precisa tomar decisões. Eu, por exemplo, tomei a decisão de parar de beber. Foi uma decisão dificílima. Não tanto pelo álcool, mas muito mais pelas relações que eu tinha em torno do álcool. Faz sentido isso para você? E isso só aconteceu porque eu tinha blindagem emocional. Escreva aqui, blindagem emocional. Eu tinha blindagem emocional já. Porque a blindagem emocional me sustentou a minha decisão. Então, para você talvez sair dessa infelicidade profissional que você tem hoje, ou do sofrimento que você tenha, seja qual ele for, você precisa, primeiro, não se conformar mais. Então, toda vez que a sua mente te levar para esse vício de autossabotagem, que é o conformismo, você precisa cortar isso. E como é que você faz isso? Através de blindagem emocional. É dominando os pensamentos, os medos e as emoções que você não se sabota mais. É dessa maneira. E eu vou dar um bônus aqui, um quarto, que é reclamar. Escreva aqui, reclamação. Esse
é um outro vício da autossabotagem. Reclamação. Você reclama e não faz nada. Você reclama de tudo, das circunstâncias, do governo, do clima, da mamãe, do papai, e você não assume a sua responsabilidade nesse processo. E aí você se autossabota. Ah, não dá, sabe por quê? Porque ninguém me apoia. Ninguém vai te apoiar. Ninguém vai te apoiar. Saia. É melhor que você tenha uma surpresa positiva lá na frente. E aí você fala assim, nossa, várias pessoas me apoiaram, gata, você estava errado e eu vou ficar muito feliz se isso acontecer, mas parta sempre do pior cenário. Ninguém vai me apoiar. Ninguém vai apoiar minha mudança de vida. Ninguém vai apoiar minha transição de carreira. Ninguém vai apoiar. Então não fique esperando para você sair do sofrimento apoio externo. Não vai existir. Parta desse ponto, não vai ter apoio. Então para de reclamar. Reclamação é outro vício da autossabotagem. Reclamar é clamar de novo, repetir, reclamar. Clamar de novo, pedir de novo por aquele problema, por aquela situação. Para de reclamar. Corta a reclamação da sua vida. Reclamar só te mantém no mesmo ciclo de sofrimento. Ou você acha que quando você reclama as coisas acontecem do jeito que você quer? Não vão acontecer. Então, para a gente fechar aqui, eu quero que você coloque aqui o seu principal aprendizado. Falei de 3 vícios da autossabotagem. O primeiro, o vitimismo. O segundo, o imediatismo. O terceiro, o conformismo. E agora, de bônus, a reclamação. Mas se você combater principalmente esses 3 primeiros, vitimismo, imediatismo e o conformismo, você vai produzir muito mais. E o que eu quero que você tenha aqui como consciência é que se você não tomar uma decisão, existe uma grande decisão aí. Existe um dia D. Sabe aquele dia que realmente você fala assim, não dá mais. Não dá mais. Isso que eu te contei da hamburgueria foi o meu dia D. Foi o meu dia D. Foi um dia que eu falei, não dá mais para eu fingir que eu vou continuar trabalhando, fazendo algo que está totalmente contra os valores que eu acredito. Não dá. É quando você diz assim, basta. É quando você fala o seguinte, chega de desculpas. Chega de desculpas. Para de dar desculpa para permanecer vivendo essa infelicidade profissional, essa infelicidade na sua vida. Essa infelicidade está te adoecendo pouco a pouco. Ô gata, mas eu não sei como começar. Preparação. Preparação. E a melhor preparação que você precisa agora é ter blindagem emocional. Olha só, Helena. Oi, Silvia, bom dia. Esse dia chegou para mim. Pedi a conta após 16 anos. Uau. Uau. Parabéns. Porque tem hora que realmente não dá, né, Helena? E eu acredito que é isso, a conta chegou. E guarda essa frase, a conta sempre vai chegar. Ela vai chegar através de uma doença, através de compulsões. Eu sei porque chegou para mim. Chegou, e chegou, quando ela chegou, eu me arrependi muito de estar vivendo aquela vida. Muito, 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 muito. Parabéns, Helena, parabéns pela sua ação. Coragem e ação com preparação. Coragem e ação com preparação. E para você que talvez esteja, né, vivendo uma situação muito parecida com a que a Helena viveu, e se você ainda tem, por exemplo, lá um trabalho que você não está feliz, mas que hoje paga os teus boletos, você precisa ter um plano para sair desse local de sofrimento, entendeu? Porque assim, eu não estou incentivando você, e jamais vou incentivar qualquer pessoa a fazer algo que vai colocar a sobrevivência dela em risco. Às vezes a gente precisa permanecer por um tempo
num local que, digamos, nos adoece, para poder fazer essa transição. Porém, quando eu sei o porquê de eu estar ainda ali naquele lugar, tudo fica mais leve. Tudo fica mais leve. Foi o que aconteceu comigo. Do momento desse dia que eu te contei aqui, ficou mais leve de eu entender por que eu ainda estava na agência. Por quê? Porque eu ainda não tinha estabilidade financeira para o que eu faço hoje, né? Eu não tinha. Então eu precisava gerar resultado. É aí onde a disciplina entra. A disciplina não tem a ver com motivação. A disciplina aparece quando não existe, na verdade, a motivação. Tudo bem? Coloca aqui qual foi o seu aprendizado. Deixa eu ver aqui alguns aprendizados. Tati Franco, seja muito bem-vinda. A Juliana Jéssica também. Bom dia. A Rose Lima, chega de reclamar. É isso aí, chega de reclamar. Reclamar é um vício de autossabotagem. É um vício muito, muito forte de autossabotagem. Reclamação. Porque assim, eu fico reclamando e eu não estou olhando para o problema, né? Eu não estou olhando para a solução do problema. Eu estou só falando dele e eu não ajo. As pessoas precisam entender que sem ação não há transformação. A Jaque, não dá para fingir ser quem você não é. Perfeito, a conta sempre vai chegar. É isso. Ela sempre chega. E a gente precisa entender que quando você não tem realização profissional, e a realização profissional não é somente dinheiro. A realização profissional é a realização com uma contribuição que todo mundo tem para dar para o mundo. Entende isso? Todo mundo tem para dar para o mundo. Existe uma contribuição. E mundo, quando eu falo, não é 8 bilhões de pessoas. Às vezes para o seu mundo, para o teu bairro, para a tua cidade, para a tua família. É você, talvez, viver a verdadeira essência. Eu já fiz vários processos de mentoria, onde, olha só, mulheres, por exemplo, infelizes, bom dia Eloir, bom dia Sidney, mulheres executivas, né, de grandes empresas, infelizes profissionalmente, mas ganhavam dinheiro, tinham status, só que elas estavam adoecendo. Por quê? Porque a essência delas tinha a ver com o quê? Por exemplo, com a maternidade. Elas não conseguiam viver a maternidade como elas desejavam, sonhavam e como estava dentro da vida delas. E essas mulheres foram encontrar a realização, a alegria profissional de novo, sabe, fazendo o quê? Fazendo uma transição de carreira para uma atividade onde ela hoje trabalha de casa e ela está o tempo todo, ou a maior parte do tempo, com os filhos. Porque isso está na essência dela. Ah, Gata, mas como que ela larga um trabalho numa multinacional sendo uma executiva de sucesso? Dinheiro não é tudo. Dinheiro, ele potencializa aquilo que nós somos. Isso para mim é a grande definição de dinheiro. Dinheiro é isso. Se você aqui dentro é uma pessoa boa, o dinheiro vai potencializar isso que você tem. Se você aqui tem os seus problemas, isso vai potencializar. O dinheiro vai potencializar esses problemas. Tudo bem? A Rosângela, oi Rosângela, o conformismo nos aprisiona em uma vida infeliz e nos adoece. Perfeito. Esse é um vício, o conformismo. A gente achar que a gente não vai ser capaz, que a vida é assim mesmo, que tá tudo bem ficar desse jeito, melhor assim do que talvez perder um pouquinho do que a gente conquistou. O seu pequeno sucesso que você teve, sei lá, no passado, muitas vezes se torna a sua grande prisão, porque você não quer largar aquele pouco que você conquistou. E aqui, quando eu falo pouco, não é para desmerecer, mas eu digo pouco por quê? Porque você pode conquistar muito mais, mas você fica apegado àquilo que você conquistou. Tudo bem? Obrigado, Jaque, que live perfeita, legal, muito, muito obrigado. Vanessa Martins, seja muito bem-vinda, que legal você aqui. Bom, era isso, falamos sobre os vícios da autossabotagem, amanhã não estarei mais aqui na linda Brasília, estarei em São Paulo de novo e farei a live lá do terraço da minha casa, com aquela paisagem linda feita pelas minhas filhas. Então, a gente se vê amanhã às 8h15 da manhã.
Tá bom? Mais um aqui, deixa eu só, a Rosângela. Sou extremamente grata a você, ô gata, e pela blindagem emocional. Hoje estou morando no litoral e vivendo minha vida de coragem. Uau! Viva Rosângela! Palmas para Rosângela. A Solange, aprendi muito. Que legal, Solange. Fico muito feliz. Amanhã a gente vai falar de um outro tema também importante. Tá bom? Grande abraço. Tchau.